28 de fevereiro de 1996. Foi ao ar talvez o episódio que mostrou um dos colapsos psicológicos mais devastadores da animação. Nele, vimos Asuka Langley Soryu, a piloto prodígio, a figura autoconfiante com seu EVA 0A2, simplesmente desmoronar. Pois apesar de sua força aparente, um brutal ataque psíquico a forçou a confrontar demônios internos e traumas trancados. Nesse confronto, a fachada de controle ruiu, mostrando a verdade nua e crua por trás da máscara. A fragilidade, a busca por validação, as cicatrizes de infância, verdades pesadas demais para carregar sozinha. E forçada a encarar esse peso, sua mente acabou por se fragmentar, consumida por aquilo que ela tanto tentou reprimir. Essa é a história de como uma personagem complexa foi quebrada ao olhar para além da própria máscara. Então hoje, a gente vai mergulhar fundo na queda de Asuka Langley Soryu no episódio 22 de Neon Genesis Evangelion. Vou ser a melhor. Vou me virar sozinha. Essa promessa de infância, talvez, seja a chave para a gente entender a Asuka de verdade. Porque quando a gente olha a história dela, vemos a mãe, Kyoko Zeppelin Soryu, após um experimento que a fragmentou mentalmente, com parte de sua alma absorvida pelo EVA 02, preferir uma boneca à própria filha, e depois morrer ao lado dessa boneca. Ali, sozinha, Asuka fez um juramento. Nunca mais chorar, nunca mais depender de ninguém. Esse juramento virou sua armadura. E a gente entende então que pilotar o Evangelion não era sobre heroísmo. Era uma busca desesperada por valor, uma necessidade constante de provar que era insubstituível, para preencher aquele vazio deixado pela rejeição. Sua identidade inteira foi construída sobre essa base frágil, ser a melhor piloto. Daí a gente vê a pressão que ela sentia no Japão, a rivalidade com os outros pilotos, a busca por validação em figuras mais velhas como o Kaji, e a ironia cruel de depender justamente de um EVA que carregava um fragmento da alma da mãe que a rejeitou. Quando a sincronia com ele começou a cair, não era só o desempenho dela que estava em jogo, era toda a sua razão de existir que começava a desmoronar. Pensa comigo. Se você constrói todo o seu valor em cima de uma única coisa externa, como o desempenho, qualquer falha vira um terremoto interno, certo? É essa Asuka, já com a armadura rachada e a identidade abalada, que o episódio 22 nos mostra, prestes a enfrentar o ataque psíquico de Arael. Muita gente fala do colapso da Asuka, mas para entender mesmo o que está por trás, a gente precisa olhar para o trauma com T maiúsculo. O ataque do anjo Arael, por exemplo, ele não cria um trauma novo. A força e a crueldade dele está em escancarar o que já estava lá, bem reprimido. A rejeição pela mãe fragmentada, o suicídio que ela testemunhou, o abandono, coisas que ela nunca processou de verdade, só trancou as 7 chaves dentro de si. Isso destrói as defesas psicológicas dela e nos leva direto a outra questão fundamental. A identidade fragmentada da Asuka. A identidade dela inteira foi construída perigosamente sobre uma única coisa: ser a melhor piloto de Evangelion. Não havia muito espaço para Asuka como pessoa, apenas para Asuka definida pelo seu desempenho. É uma base bem frágil para construir um eu, na verdade. Por isso a crise interna dela explode com tanta força quando a sincronização com o Evangelion começa a cair. Se ela não é a melhor piloto, quem ela é então? Na cabeça dela, a resposta era um vazio existencial assustador. Essa performance toda, essa necessidade quase compulsiva de ser a melhor, no fundo, é sintoma de outra coisa profunda: a busca desesperada por aceitação. Ela precisava dessa validação externa de ser insubstituível como piloto para tentar preencher o vazio deixado pela rejeição original lá na infância. Só que essa busca vira um ciclo vicioso e autodestrutivo. Ela afasta as pessoas, por medo de ser rejeitada de novo, se critica implacavelmente por qualquer falha e acaba cada vez mais isolada. A gente vê ecos disso em cenas como a do elevador com a Rei, onde Asuka projeta na colega silenciosa o seu próprio medo de ser apenas uma boneca descartável. Ou na forma como a própria Nerve parece enxergá-la, mais como um recurso do que como uma adolescente traumatizada, reforçando esse medo quando ela começa a falhar. Observar essa dinâmica na Asuka talvez faça a gente refletir um pouco sobre como nós mesmos construímos nosso próprio valor. Às vezes, também nos apoiamos demais em validação que vem de fora, em desempenho, em comparação. E aí, opinião minha aqui, a tragédia da Asuka ressoa tanto porque ela espelha, de um jeito extremo claro, aquela pressão que muitos sentem, a de ter que fazer algo excepcional para sentir que se é alguém de valor. No fim, fica a pergunta para a gente pensar: será que é possível encontrar aceitação verdadeira lá fora, com os outros, sem antes a gente conseguir se aceitar aqui dentro, com todas as nossas falhas e complexidades?
Podia ser diferente para Asuka? Talvez a chave fosse encarar o trauma de frente e buscar a autoaceitação, algo que a dura realidade dela quase impediu desde o início. O critério aqui seria simples: aceitar a própria falha, a vulnerabilidade, sem precisar ser a melhor o tempo todo para sentir que tem valor. Vamos ser honestos. Traumas de infância pesados, sem apoio real, numa organização como a NERV, que só via a ferramenta de guerra, não a pessoa por trás dela, era quase impossível para ela. E aí, eu acredito, o caso dela serve principalmente para nos provocar a olhar para nós mesmos. Porque a lição dura, que a história da Asuka talvez nos deixe seja essa: não existem atalhos fáceis para a cura. Fugir do trauma, das nossas dores, só torna o confronto inevitável, e bem mais doloroso quando ele finalmente chega. Olhando mais a fundo o caso da Asuka, fica difícil não questionar o sistema todo. A NERV, Gendo e Kari, eles merecem uma análise crítica aqui. Porque, sejamos honestos, que organização coloca adolescentes já traumatizados no comando de armas de destruição em massa como se fossem peças de reposição? Isso não fica muito claro. A justificativa oficial é sempre aquela do só eles podem pilotar. A NERV sabia dos traumas da Asuka, conhecia o histórico, e mesmo assim aplicou pressão constante. E não foi só com ela. Shinji, Rei, todos explorados por uma ética do bem maior. É um sistema que celebra a competência da Asuka, mas ignora o preço psicológico. Resumidamente, é um sistema que parece desenhado para criar arquétipos como a Asuka, brilhantes, talentosos, mas profundamente quebrados por dentro. Mas talvez todos os personagens tinham alguma dor mal resolvida dentro deles. Todo mundo estava meio quebrado por dentro. Talvez a mensagem mais poderosa aqui seja sobre a verdadeira força. Pensa comigo, a sociedade ali e a própria Asuka no episódio 22 achavam que força era ser invulnerável, nunca precisar de ninguém. Evangelion mostra que isso é uma ilusão. A força real, talvez, esteja na capacidade de aceitar a própria vulnerabilidade. Buscar ajuda, não como falha, mas como ato de coragem. Permitir conexões, mesmo com o risco da dor. Asuka tentou o oposto. Carregou tudo sozinha, ergueu muros, reprimiu o trauma, e o resultado foi o colapso. Aquilo não foi fraqueza, foi a consequência de uma ideia distorcida de força. E aí, opinião minha novamente, o lembrete que a ficção nos dá é: ser humano é ser vulnerável. Negar isso não elimina a vulnerabilidade, só a fortalece nas sombras, até ela nos alcançar de alguma forma. Quase 30 anos depois, Asuka Langley Soryu continua sendo debatida, reinterpretada. Seu destino final em The End of Evangelion permanece ambíguo, redenção ou tragédia final? Essa ambiguidade, talvez proposital, nos convida a continuar pensando, mesmo a gente não tendo como saber a resposta certa para uma obra de arte. E é por isso, na minha opinião, que a figura dela ressoa tanto hoje. Numa era onde falamos mais de saúde mental, burnout, pressão por desempenho, a história dela parece um alerta assustador. No fim, acho que é isso que faz Evangelion durar. E Asuka ser inesquecível, o convite a olhar para dentro. E a maior lição que sua jornada talvez nos deixe seja essa: nossas feridas não precisam nos definir. Mesmo após o pior colapso representado ali, a possibilidade de cura, de conexão, de encontrar valor em ser, essa possibilidade ainda existe. E essa busca, essa luta, é humana. Bem, chegamos ao fim e muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.